temprano, dormiram toda a noite. Aleluia. Vamos declarar, abrindo nosso coração para o Senhor, amém. Para a sua palavra, a palavra é autoridade, ela nos ilumina. Há uma porção de Deus que vai nos alcançar e esta manhã, queridos, e isso vai cambiar muitas coisas em nossas vidas. Amém. Quando hacemos exatamente isso que o pastor falou, amém? Quando preparamos o nosso coração, porque se a terra não está preparada, queridos, a semilha não vai dar, não vai nascer. Amém. Padre, em nome de Jesus, abrimos nosso coração, Senhor. Nos rendimos a tua vontade nesta manhã. Que não seja nosso querer, nosso pensar, pelo tuyo, Senhor. Estamos aqui por ti, estamos aqui para ti, estamos aqui porque anelamos mais de ti, Senhor. E queremos, Senhor, dar mais para ti, dar o melhor para ti. Graças te damos, porque tu Espírito nos ensina todas as coisas. Eu oro, Padre, por cada um que está cá, por aqueles também que vão ver esse mensagem depois, por olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração para entender as verdades de tua palavra. Amém. Graças, porque esta palavra, Senhor, não volverá vazia, alcançar cada coração e hará aquilo para o qual está sendo enviada nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem dizer amém? Amém. Aleluia. Agora mira para quem está a tu lado. Está listo? Está listo. Aleluia. Agora sim, podem sentar. Aleluia. Aleluia. Está listo. Um detalhe. Aleluia, agora sim. Aleluia, queridos. Então, queridos, hoje vamos dar mais continuidade acá em esta capacitação que estamos dando para líderes e liderados. Que bueno que você está acá. Amém? Que bueno que você vino para receber algo mais da parte do Senhor. Sabe, queridos, aí a palavra de Deus, ela pode nos alcançar de duas maneiras. Ou como remédio, ou como vacuna. Amém. A depender de como nós outros estamos. Mas eu te digo, as duas maneiras são buenas. Amém? Amém. As duas maneiras são buenas. Há um que ser como um remédio. Amém. Amém? Vai nos levar ao centro da vontade de Deus para nossas vidas. Amém? Pode pinchar cá? Já. Graças. Ok. Então, como eu comuniquei para vocês, estamos dando essa capacitação em 3 partes. Amém? Hoje estou finalizando essa primeira parte. E essa semana já começamos a segunda. Amém? Essa primeira parte com esses temas generais, essa segunda parte, aí vamos a ser algo mais específicos. Amém? Com os departamentos, com alguns de vocês. Aleluia. Então, tudo isso, queridos, é com esse propósito também. Amém? Como está acá em 1 Coríntios, assim como eu falei no primeiro dia que empecei. 1 Coríntios 1:10, é a vontade de Deus para nossas vidas. Porque aqui o apóstolo Pablo que escreveu essa carta, pelo direcionado por el Espírito. Então entenda que isso é o Espírito de Deus rogando por mim, por ti, por nós outros. Amém. Por toda a sua igreja, por todo o seu povo. Amém? Amém. E ele dijo, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Senhor Jesucristo, que habléis todos uma mesma coisa e que não haja entre vosotros divisões, sino que esteis perfeitamente unidos em uma mesma mente e um mesmo parecer. Amém. É possível? Amém. Sim. Somos distintos uns dos outros,
temos pensamentos distintos. Sim ou não? Pero isso é possível. Se isso não for possível, queridos, não estava escrito na palavra. Amém? Então, aonde cada um de nós outros tenhamos características, diferenças ou pensamentos distintos, no que respeita às coisas do Senhor, isso deve ser uma verdade. Amém? Devemos buscar. Isso, queridos, muitas vezes vai requerer que nós outros podamos abrir manos ou deixar nosso querer de lado para ser a vontade de Deus. Amém? Aleluia. Então, hoje vamos pensar sobre autoridade e submissão. Aleluia. Oh, eu esperava um pouquinho mais. Hoje vamos estudar sobre autoridade e submissão, queridos. Amém. É bendição de Deus, porque vamos ver na palavra que foi algo que Deus estabeleceu. Amém. É a vontade de Deus com propósito. Deus não hace nada sem propósito. Se Ele estabeleceu essa estrutura de autoridade e submissão, queridos, é com propósito. Amém? Então, a palavra tem muito o que nos ensinar sobre esse tema. Por supuesto, em um culto, em um momento, não vamos entrar na profundidade desse tema, mas vamos ver algumas coisas que já vai ser de grande bendição para nossas vidas. Vamos começar entendendo, queridos, que Deus é o princípio de toda autoridade. Isso é fundamental. A autoridade, queridos, não nasce, não vem de um homem. Não é ideia do homem, não foi generado por um homem, foi de Deus, vem de Deus. Foi Deus que determinou assim. Amém? Então, se toda autoridade vem de Deus, tem um princípio em Deus. Amém? Isso vamos entender um pouquinho mais adiante. Então, Deus, sabemos, queridos, Ele é o governante do universo. Ele criou o universo. Ele criou todas as coisas, sim? Pero em sua soberania, em sua autoridade divina, amém? Ele estabeleceu, queridos, uma hierarquia, digamos assim, de autoridade na terra. E necessitamos entender isso. Por quê? Porque se não entendermos isso, queridos, podemos levar nossa vida fora da vontade de Deus. E seguro, queridos, que não vamos ser bendecidos. Amém? Se não estamos de acordo com aquilo que o próprio Deus estabeleceu. Então, Deus estabeleceu uma estrutura de quê? Essa estrutura divina de autoridade, submissão, senhores, servos, líderes e liderados. Aleluia. Pero, queridos, vemos homens levantando outros em autoridade. E aí pensamos ou muitas vezes desconsideramos a autoridade que está na vida de outras pessoas, porque pensamos, foi levantado por outro homem. Pero o princípio de autoridade está em Deus. Amém. Se tu entende isso, acá, em tu coração, isso vai bendecer muito tua vida. Amém? Aleluia. Então, essa estrutura, queridos, foi Deus que criou. E se tu mira tua Bíblia, ponendo atenção nisso, tu vai ver essa estrutura desde o início. Desde Gênesis hasta Apocalipse. Tu vai ver essa estrutura na Bíblia. E sabe, queridos, o que é interessante que também vamos entender hoje? Que está em autoridade ou está em submissão, está como Senhor ou está como servo, está como líder ou como liderado. Não há diferença para Deus. Não significa que um é maior, que o outro é menor. Porque o próprio Jesus nos ensinou isso. Que o maior em seu reino é aquele que serve. Então, se Deus levanta alguns, queridos, como autoridade, como Senhor, como líder, porque essas pessoas, digamos, são dotadas de uma habilidade para administrar. Amém? Há uma capacidade de Deus. Pelo galardão que um vai receber, queridos, vai depender do serviço.
de lo que tu haces, como tu haces, ou melhor, como está tu coração em hacer para o Senhor. Isso é o que vai ter valor delante do Senhor. Amém? Então, o próprio Jesus, quando ele estuvo acá na terra, ele nos mostrou que o reino de Deus funciona com leis e princípios. Diga leis e princípios. Amém? E que são totalmente distintos das leis e princípios que há nesse mundo. E normalmente as pessoas, por não terem devido conhecimento, querem fazer comparações. Querem comparar a maneira como funciona o mundo com a maneira do reino de Deus, ou pior, querem atuar a maneira do mundo, quando deveriam estar atuando ou estabelecido em aquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. Se nós estamos, queridos, atuando de acordo com os princípios divinos que Deus ha estabelecido, não podemos esperar resultados positivos. Se não estamos de acordo com o que o próprio Deus estabeleceu. Se consideramos, queridos, ser efetivos em la obra em a qual o Senhor nos está chamando a realizar, devemos entender o padrão bíblico e como funciona todas as coisas para podermos fazer com excelência. Amém? Amém. Assim que entender a estrutura divina de la autoridade e o princípio bíblico, diga bíblico, de la submissão voluntária fundamentada em el amor, proporcionará que tenhamos uma manifestação abundante e perene ou constante do poder de Deus em nossas vidas. Amém. Então não vá ser, queridos, como aquelas pessoas que um momento está no alto, outro está baixo, não tem uma constância em sua vida, por não entender esses princípios. Então, essas duas coisas, queridos, autoridade e submissão, estão relacionadas e são parte da doutrina bíblica. Não estou falando de doutrina de verbo de vida, não estou falando de doutrina de uma igreja, seja qual seja. Estou falando da doutrina de Deus. Amém? Amém. Da palavra de Deus, que todos nós outros devemos seguir. Amém? Aleluia. Então vamos começar entendendo a autoridade, depois vamos passar por la submissão. Então, para que você tenha esse conceito de autoridade de acordo com a palavra de Deus, né? Essa palavra em grego, ela tem o sentido de um poder que uno tem de escolher, de regir ou governar. Ou seja, essa autoridade está relacionada com essa capacidade que Deus dá para uno de governar. Amém? Amém. Vai guardando isso no coração, que mais adelante vocês vão entender. Então, autoridade significa, de uma maneira mais sencilla, um poder que foi delegado. Então, digamos que uma pessoa que está em uma posição de autoridade, ela tem um poder que lhe foi dado para fazer algo. Amém? Isso é em lo natural, isso é em lo espiritual, em el reino de Deus. Então, quando alguém tem autoridade, lhe é concedido a essa persona, é poder para realizar coisas que, sem essa autoridade, ela não teria como fazer. Digamos que um está em uma posição de autoridade, ele tem essa autorização, ou essa capacidade, ou esse poder de fazer coisas. Amém? Amém? Aleluia. Um exemplo acá para que vocês possam entender. Vamos pensar em um agente de trânsito ou um guarda. Como chama acá? Agente ou guarda? Os dois? Já? Um agente de trânsito. Quando ele está, queridos, devidamente uniformizado, amém? Em seu ofício, atuando, quando ele levanta sua mano ou dá um cibato, há um sinal que ele está dando, os autos para ou os autos seguem, amém? Por quê? Não que ele tenha poder em si mesmo de parar
direciona. Simplesmente ele estendendo sua mano, ele vai ter força física para deter esse bus? Por suposto que não. Amém? Pero por causa da autoridade que foi delegada, porque vimos que a autoridade é um poder delegado, ele pode simplesmente estender sua mano, dar um cibato, queridos, e esse bus vai parar. Amém. Tu entende isso? Se ele não estiver devidamente uniformizado, ou, digamos, com essa autoridade que ele foi concedida por um governo, por uma persona, ele não poderia fazer isso. Entende, queridos? Amém. A autoridade, queridos, nasceu em Deus. Deus criou essa hierarquia de autoridade. Amém? E aí uma estrutura divina de autoridade. Então, Deus, queridos, ele é o princípio de toda autoridade, como já mostrei para vocês. E ele mesmo estabeleceu uma estrutura divina. E a estrutura, queridos, de autoridade, em realidade, é o meio por el qual Deus pode pôr as coisas em ordem. Recuerda que por causa do pecado, o mundo se tornou um caos. Todas as coisas saíram do controle. Todas as coisas se quedaram desordenadas. Deus criou as coisas para funcionar bem. E recuerda, queridos, que a autoridade foi concedida antes da caída do homem. Quando Deus criou Adão, ele pôs em um jardim em uma posição de autoridade sobre todas as coisas criadas. Tu entende que desde o princípio está em autoridade é da vontade de Deus. O homem estava em essa posição. As coisas cambiaram, outras coisas tiveram que ser hechas para controlar o pecado, mas essa sempre foi a vontade de Deus. Amém? Então, Deus por em cima de todas as coisas e os seres criados, queridos, em posição de autoridade. Amém? Deus levantou homens, levantou mulheres, queridos, em posições de autoridade. Então, se Deus está como a autoridade maior, amém? Então, aunque a maior autoridade na terra tem que estar bajo a autoridade do Criador, de Deus. Amém? Ele pode até não reconhecer ou não crer, ele está bajo uma autoridade que é maior. Amém? Então, Deus, queridos, por ser perfeito, por ser imutável, deve ser respeitado e obedecido inquestionavelmente. Amém? Aunque, queridos, Deus não busque uma obediência cega. É importante entender isso. Amém? Deus, ele não impõe a obediência às pessoas. Ele mostra o melhor caminho para seguir. Pero isso não é uma imposição. Então, Deus estabeleceu os seres criados em uma consciência da necessidade da estrutura hierárquica, ou digamos, da estrutura de autoridade, porque sem isto, queridos, os homens, ou incluso os ángeles, estariam entregues ao caos generalizado. Hasta, queridos, entre os ángeles há uma ordem. Sabia que hasta entre os demônios há uma hierarquia? Sim. Se tu estuda um pouquinho mais, busca um pouquinho mais de conhecimento com relação a isso, vai entender que hasta entre os demônios há uma hierarquia. Aleluia. Então, por essa razão, queridos, podemos dizer que toda autoridade é instituída por Deus. Amém. É difícil de entender isso, mas a palavra habla isso. Diga comigo, toda autoridade é instituída por Deus. Toda autoridade. E a autoridade mala, maestro? Será que também é instituída por Deus? Até pensamos isso, né? E aquelas pessoas que são tão malos? E Hitler? Que foi um bom homem. Aleluia. Veamos acá. Romanos capítulo 13. Versículo 1 ao versículo 5. Todos. Diga todos. Diga, está andando comigo.
Devemos someter-nos às autoridades, pois não há autoridade que não venga de Deus. Uau! Não há autoridade que não venga de Deus. As autoridades que há han sido estabelecidas por Deus. Por lo tanto, aquele que se opõe à autoridade, em realidade, se opõe ao estabelecido por Deus. E os que se opõem acarrerão condenação sobre eles mesmos. Uau! Fuerte sim. Vamos seguir lendo. Versículo 3. Porque os governantes não estão para infundir temor a los que hacen lo bueno. Se tu estás bem, querido, vai entender o quê? Sim? Sino a los que hacen lo malo. Queres vivir sem medo à autoridade? Haz lo bueno e tendrá sua aprovação. Pois a autoridade está ao serviço de Deus para tu bem. Pero se haces lo malo, então sim, deves temer, porque não leva a espada em vano, sino que está ao serviço de Deus para dar-lhe su merecido ao que hace lo malo. Por lo tanto, é necessário que nos sujeitemos à autoridade, não só por causa do castigo, sino também por motivo de consciência. Que texto maravilhoso, queridos. Quem dijo isso? Deus. Amém? Amém. Deus estabeleceu isso. Queridos, se tu estás manejando e mais adelante tu vê que há os guardas allá, qual vai ser a tua reação? Se tu está tranquilo, tua documentação todo certo, tranquilo. Chegar allá, tus documentos, siga cá, tu. Já, siga. Agora, se tu não estás, vai querer buscar por lá, sair, buscar outro caminho. Se não há outro caminho, vai ter que enfrentar, sabendo que vai ter consequências. Sim ou não? Assim és, meu reino espiritual. Amém? Assim é as coisas para com nós outros, queridos. Se estamos bem, que vamos a temer? Amém? Amém. Aleluias. Então, nós vimos, eu vou repetir acá o versículo 1 e o versículo 2 em outra versão da Bíblia, para que tu tenha mais clareza sobre o que está escrito. No versículo 1, repetindo acá, ele habla que não há autoridade que não venga de Deus. As autoridades que há han sido estabelecidas por Deus. Na versão da Bíblia, a nova tradução viviente, habla assim: toda persona deve submeter-se às autoridades de governo, pois toda autoridade provém de Deus. E os que ocupam puestos de autoridade estão ali colocados por Deus. Por lo tanto, qualquer que se rebele contra a autoridade, se rebela contra o que Deus ha instituído e será castigado. Vamos entender o que está escrito acá. Quando ele habla que toda autoridade provém de Deus, queridos, não está falando solamente em sentido civil, de governo, ou natural, em todos os sentidos. Amém? Em todos os sentidos, principalmente em lo espiritual. Agora, o que necessitamos entender acá dentro dessa questão de autoridade? Quando a palavra habla que não há autoridade que não venga de Deus. Isto, queridos, não significa que Deus estabeleceu os indivíduos que estão em las posições de autoridade, e sim a posição de autoridade. Você logra entender isso? Amém. Toda posição de autoridade foi estabelecida por Deus. Agora, o indivíduo que está ocupando essa posição de autoridade
Aí não significa que foi Deus que pôs ele em essa posição. Você entende isso? Amém. Há uma diferença. Ele está ocupando uma posição de autoridade. Não significa que foi o próprio Deus que pôs ele em essa posição. Sabemos que dentro do reino de Deus, dentro das coisas de Deus, sim, Deus levanta mesmo homens e mulheres em posição de autoridade. Pero esse princípio é para todo, até para o mundo. Imagina ter um presidente de uma nação, a maior autoridade em uma nação. Nem todo presidente é bueno. Então, será que Deus, que é amor, que é bondade, vai levantar uma mala pessoa para governar um país? Não. Entende? Pela posição de autoridade e presidência, é uma posição de autoridade e toda autoridade é instituída por Deus. Amém? Então, entenda que acá está falando do cargo, da posição de autoridade e não do indivíduo. Há uma diferença. Claro isso? Seria, por exemplo, um absurdo pensarmos em Herodes, em Hitler. Pensando logo em Hitler. Quantos não matou? Queridos, Herodes. Sabe quão malo foi Herodes? A Bíblia habla um pouquinho sobre Herodes. Mas Herodes, queridos, segundo os historiadores, ele foi terrível. Quando Jesus nasceu, ele mandou matar todos os ninhos de 2 anos abaixo, porque essa foi a idade que os reis hablaram. Ele mandou matar todos os ninhos. Mas sabe que, segundo os historiadores, o próprio Herodes, ele mesmo, matou seus 2 filhos, sua esposa e sua namorada esposa, suegra. Ele matou. Imagina, queridos, em sua essência ele já era malo. Como alguém assim, como mata seus próprios filhos. Então, se ele era uma autoridade. Tu entende? Então, não estamos falando da persona. Esse texto não está falando da persona, mas da posição de autoridade. Infelizmente, queridos, os homens que têm mais autoridade, ele pode levantar outros em posição de autoridade. Os cargos de autoridade devem ser respeitados, pero há que fazer diferença em la persona. Então, há o que, queridos? Maior ênfase nesse texto acá. Está falando sobre autoridades civis. É evidente que quando se habla, queridos, de autoridade acá, de estar sujeito às autoridades superiores, a aplicação de lo que se refere à autoridade é mais grande do que somente a perspectiva civil. Alcança todos os níveis, digamos, de autoridade. Então, nesse texto acá, que lemos acá de Romanos 13, claramente estamos orientados, queridos, a não nos opor-se às autoridades. Amém? Por que ele habla isso? Porque quem se opõe a uma autoridade está se oponendo ao próprio Deus. Aleluia. Está indo, queridos, contra o próprio Deus. Queridos, isso deve trazer temor às nossas vidas. Em como nos comportamos, como hablamos, como oramos. Amém? Aleluia. Devemos ter cuidado, queridos, e temor. Por quê? Tenha consciência uma coisa. Se a autoridade está procedendo mal, ela vai prestar conta delante de Deus. Pero você não entre em erro, queridos, de estar falando em autoridade. Amém? Amém. Aleluia. Então, toda pessoa, queridos, sem exceção, deve submeter-se à autoridade. Eu não tenho aqui tanto tempo para falar sobre a profundidade disso, pero esse submeter-se, ele também tem uma profundidade muito grande para entendermos isso. A Bíblia também habla exemplos de momentos, por exemplo, que os próprios apóstolos, eles estavam em submissão, pero eles não obedeceram ao que uma autoridade falou.
Por quê? Porque aquela autoridade estava declarando algo sobre suas vidas que era contra o que Deus havia falado, entende? Então, aí todo um... Pero não vamos entrar em todos esses detalhes, vamos trazer o que é mais essencial. Então, quando nós entendemos que essa resistência, ou digamos melhor, esta rebeldia, amém? Não pode trazer só danos ou castigo à autoridade civil, sino também em plano espiritual. Isso deve trazer temor a nossas vidas. Amém? Amém. Então, a autoridade humana, queridos, é vista como uma representação da autoridade divina. Amém. Aleluia. Então, a Bíblia habla de pessoas, de homens que são levantados em posição de autoridades instituídas por Deus e representam a autoridade de Deus, digamos assim, e devem ser respeitados. Outro texto que também habla aquela carta a Tito, no capítulo 3, versículo 1, está escrito: recuerda-lhes que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que obedeçam, que estejam dispostos a toda boa obra. Amém? Aleluia. Também podemos ver, queridos, o apóstolo Pedro. Essas duas cartas de Romanos e de Tito foi escrita por Paulo. Pelo apóstolo Pedro também traz essa consciência de autoridade. Amém? Vemos acá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14. Ele diz: por causa do Senhor, vê o propósito por el qual devemos obedecer. Por causa do Senhor, someteus a toda instituição, o quê? Humana. Amém? Humana. Já seja ao rei, como a seu superior, já aos governantes, como por ele enviados, para castigo de los malhechores e alabança de los que hacen bem. Vou ler também mais claro acá esse mesmo texto em la Nueva Tradução Viviente. Ele diz: por amor ao Senhor, não é? Como a outra versão habla, por causa do Senhor. Ou seja, porque tu ama o Senhor, querido, tu vai obedecer. Amém. Se o outro está procedendo mal, queridos, sei porque ele vai prestar conta. Pero você haga o correto. Então, por amor ao Senhor, sometam-se a toda autoridade, o quê? Humana. Já seja ao rei, como chefe de Estado, aos funcionários que ele ha nombrado, pois a eles o rei los ha mandado, a que castiguem aqueles que hacen el mal e a que honrem a los que hacen el bien. Então, podemos pensar cá dentro do contexto da igreja. Quem seria o rei ou a autoridade maior? É o pastor. Mas dentro da igreja também há uma hierarquia. Também vai ter pessoas como líderes, outros como liderados. Amém? E esse texto claramente está falando isso. Respeitar tanto aquele que está em uma autoridade maior, por suposto. Tu sabe que Cristo é o cabeça, amém? Amém. Claramente, da igreja. Pero Deus levanta o pastor como autoridade maior dentro da igreja, e isso deve ser respeitado, amém? E o pastor como autoridade na igreja vai levantar outros como líderes, e outros vão estar como liderados, queridos. E devemos estar, cedo ou de ser, ou como líder ou como liderado, tendo essa consciência em nosso coração. Então, novamente, a ênfase acá pode estar sendo as autoridades civis, pelo princípio, não se limita somente à autoridade civil, porque toda autoridade procede do Senhor, assim que está em todos os âmbitos. Então, vemos que a doutrina, queridos, de autoridade, de submissão, era altamente, queridos, hablada por os discípulos. Eu pus acá 3 exemplos, pero há outros também. Então, há, queridos, níveis de autoridade, amém? De toda autoridade. Há essa autoridade civil, como estamos falando, autoridade em la família, em la sociedade, em el trabalho, em la igreja, amém? Seja onde seja, queridos.
há uma autoridade. Amém? Amém. Amém. Tu pode estar como autoridade, mas tu também está bajo alguma autoridade. Então temos que saber nos comportar em ambos os lados. Amém? Amém. Queridos, o que passa se uma pessoa procede mal em seu trabalho? Nadie sabe? Sim. Há uma autoridade que está aí sobre ele, queridos, que vai poder. Naturalmente é assim. Sabemos que em as coisas do Senhor, o pastor nunca vai chegar, você está descreditada. Nunca vai suceder isso, queridos. Pero sepa que vai sofrer consequências de la insubmissão. Amém? Porque está escrito na palavra de Deus. Aleluia. Então, não vou falar sobre todos esses níveis de autoridade. Estou trazendo a ênfase acá hoje em la autoridade em la igreja. Amém? Pero em la palavra de Deus, queridos, há princípios, leis, textos falando sobre cada um desses níveis acá de autoridade. Amém? Amém. Quem sabe que tudo que Deus deixou escrito era porque era importante? Amém. Necessário para nosso conhecimento. Então vamos pensar em la autoridade em la igreja. Amém? Vamos a pensar aqui dentro do que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcais a los que trabalham entre vosotros e os presidem em el Senhor e os amonestam, e que nos tenhais em muito o que? Estima e amor por causa de sua obra, tenede paz entre vós outros. Novamente, queridos, o Senhor rogando, e não está falando de uma autoridade civil. A hora está claramente esse texto direcionado à autoridade o quê? Religiosa. Em la igreja, autoridade levantada por Deus. E ele habla, reconozca, queridos, que é uma autoridade levantada por Deus. Amém? Amém. Que preside, que amonesta. A queridos, que a autoridade venha trazer uma correção para a tua vida. Amém. Você imagina se um pastor ou se um líder que está em posição de autoridade sobre ti chega para ti para trazer uma correção. Como vai ser teu comportamento? Como vai ser tua reação? Aí sim, vamos identificar o coração de um. Vamos identificar, querido, se há humildade, submissão ou insubmissão em coração de um. Esse mesmo texto, em la Nueva Tradução Viviente, amém? Mesmo versículo, ele habla: amados hermanos, honrem a seus líderes em la obra del Senhor. Eles trabalham arduamente entre ustedes e lhes dão orientação espiritual. Tenha-lhes muito respeito e de todo o coração demonstre-lhes amor por la obra que realizam e vivam em paz uns com os outros. Queridos, eu sei o que é isso. Nós outros sabemos o que é lidar com uma pessoa, com outra. Se você habla algo para alguém, uns tem um coração mais humilde e aceita, outros já tem uma atitude totalmente contrária. Queridos, nós outros sofrimos com isso. Nos doele ver. Pero nos doele muito mais, não por nós outros, mas por uma pessoa. Porque sabemos que vai vir consequências. Porque há um princípio estabelecido na palavra de Deus. Alguém pode alegar ou pode pensar, pelo maestra, esse texto aqui habla solamente de ter consideração, honrar ou respeitar, né? Não habla especificamente sobre estar em obediência, né? Pero vê o que está escrito acá em Hebreus, no capítulo 13, que também está falando sobre a autoridade espiritual. Acá na Reina Valera Contemporânea, o versículo 17, já?
Obedeçam a seus pastores e respeitem-nos. Eles cuidam de vocês, porque sabem que têm que rendir contas a Deus. Assim, eles cuidarão de vocês com alegria e sem queixar-se. De lo contrário, não será proveitoso para vocês. Amém. Lá em submissão, queridos, não será proveitoso, não é para o pastor, é para a própria pessoa que está em submissão. Esse mesmo texto acá em la tradução viviente: obedeçam a seus líderes espirituais e hagam o que eles dizem. Sua tarefa é cuidar a alma de vocês e têm que rendir contas a Deus. Dêem motivos para que la hagam com alegria e não com dolor. Este último, certamente, não os beneficiará a vocês. Ou seja, se o líder, queridos, está exercendo sua função com dolor. Aleluia. Porque, queridos, em primeiro lugar, aquele que está em posição de autoridade vai prestar conta diante de Deus. Amém? Vai prestar conta por cada vida. A hora, queridos, se aquelas vidas estão atuando mal ou em rebeldia, queridos, eles também vão prestar conta diante de Deus. Aleluia. Então, aqui a Bíblia está falando de obediência claramente e submissão. Amém? Outro texto. Então, vamos pensar um pouquinho em submissão na hora. Essa palavra submissão em grego, em potássio, ela tem esse sentido de sujeitar-se ou obedecer, someter-se à autoridade de alguém, rendir-se à amonestação ou conselho de alguém. Sabe que há pessoas que nem sequer um conselho, ela tem um coração humilde para receber. Se uma autoridade habla de que ser algo, é como que aí você evidencia a atitude e o coração dessa pessoa. Sabe, queridos, submissão é uma questão de atitude, de um decidir por amor ao Senhor. Recuerda que lemos, por amor ao Senhor, estejam em submissão às autoridades. Queridos, e eu não estou falando de mim especificamente, do pastor. Aqui todos nós outros. Amém? Ou vamos estar em posição de autoridade, ou vamos estar em posição de estar em submissão a alguma autoridade. Nós estamos aqui, queridos, como autoridade, mas também autoridades que estão sobre nós outros. Amém? Amém? E assim funciona o reino de Deus. Então, queridos, tu tem que mirar para aquela pessoa que vai ser levantada acá. Estou falando dessa igreja particularmente agora. Que vai ser levantada em posição de autoridade, com esse coração. De respeitar e de se submeter. Aunque tu líder lhe pida alguma coisa que não lhe guste. Ou que tu pense distinto. Se submeta, queridos, porque é melhor. Amém? Amém. Se algo não está bueno, querido, tenha um coração correto. Ora por essa pessoa. Deus vai falar. Deus levantou como líder. Deus vai falar seu coração. Amém? Então, é uma questão de atitude. Agora, para entender melhor o que é essa submissão, e aí, queridos, isso seria tema de toda uma série. Amém? Vamos entender o que não é submissão. Amém? Depois também. Então, a submissão, em primeiro lugar, o que ela é, depois o que não é. A submissão é um meio de someter-se a alguém que está em posição de autoridade. Amém? Não significa que tu estás em posição inferior. Significa que essa pessoa tem uma capacidade por Deus para um liderazgo, para um governo. E Deus a levantou para administrar esse departamento, ou seja, o que seja. Submissão também é, queridos, a disposição de aceitar um estado de dependência, obediência e sujeição à autoridade. Considerando tudo o que já falei. Submissão também é renunciar à sua vontade para ser a vontade de outro. Uau!
Eu conto aqui um testemunho. Uma vez estávamos em uma reunião da diretiva aqui com nosso supervisor, o pastor Perino. Ele é autoridade sobre nós outros. E sabe, queridos, em idade, ele é menor que nós outros. Deus não veio dar. Sabia disso? Deus levantou muitas pessoas que eram jovens em posições de autoridade. Amém. Aleluia. E respeitamos. E aí o pastor Perino nos contou acá que alguns anos atrás, seu irmão maior foi levantado como pastor da igreja sede, Verbo de Vida. Então, ele como pastor auxiliar, ele já era pastor auxiliar da igreja, como pastor que estava antes. Então, ele seguiu sendo pastor auxiliar na igreja sede. E em uma das reuniões que seu irmão maior estava proponendo cambiar um dia de culto, né? E aos olhos do pastor Perino, não era uma boa ideia. Não vamos cambiar por isso e não queria, pero o pastor atual, que era o presidente agora, que era seu irmão maior, sentia a direção de cambiar o dia de culto. Não vamos cambiar, vamos ser assim. Se quedou aquele tema. E para concluir a reunião da diretiva, o pastor presidente disse: já, vamos esperar 3 meses. Daqui a 3 meses volvemos a esse tema. E aí vamos ver o que Deus vai nos direcionar. O pastor Perino passou 3 meses buscando todo tipo de argumento para mostrar ao pastor, que era seu irmão, que essa é uma mala ideia. Não. E ele insultou uma relação, um item por item. Não é boa ideia por isso. E chegou o dia da reunião. Então o pastor Perino mostra lá todos os argumentos, né? Argumentou por tudo que podia para mostrar que era uma péssima ideia. Sabe? E seu irmão, que é muito sábio, o irmão. Pastor Perino também, pelo seu irmão é impressionante. E aí escutou cada um, escutou todos os argumentos, deu graças por seus argumentos, pelo que eu tenho a direção do Espírito, que devemos cambiar. Pastor Perino deu amém. Reconheceu, se submeteu de coração, não com sentimento mau. Reconheceu, aunque ele era contrário, ele se submeteu. Queridos, com o passar do tempo, aquele foi o culto que tinha mais gente na igreja. Entende? Ou seja, a direção era do Espírito. Às vezes, queridos, pode não haver uma concordância pela submissão. Vai ser bendição para a tua vida. Então, tenha cuidado como você se comporta, queridos. Aunque algo não lhe guste, se submeta. Amém? Se por acaso não for de Deus, vai ser claro. Pero se é de Deus, tu está indo contra algo de Deus. Verdade? Na submissão, queridos, também é atitude de servir de buena vontade. Amém? Vem do coração, queridos. De que adianta tu estar sendo, queridos, com murmuração, com coração malo? Eu vou ter que fazer isso. Não quiser melhor, não haga. Porque se não é de coração, não tem valor para com Deus. Agora, se está sendo malo, isso pode ser arreglado. Põe de rodilha, clama ao Senhor: Senhor, estou mal com isso. Tu sabe meu coração. Me ajuda a cambiar isso. Amém? Amém. Assim, querido, se pode cambiar uma atitude que não está bem. Agora, entendendo o que é a submissão, queridos, entenda que a submissão não é uma posição de inferioridade. Amém? Como abri aqui, todos nós outros. Ou vamos estar em uma posição de autoridade ou em uma posição de submissão. Mas não significa, queridos, que vamos estar maior do que outros vão estar maior que nós outros, ou que vamos estar menor. Amém? Vamos estar, queridos, ocupando ofícios, funções que vão ser necessárias em nossas vidas. E às vezes, queridos, preste atenção a isso, é necessário atuarmos em um lugar
que não és o que Deus tem para nós outros, porque tu vai necessitar passar por esse departamento para que Deus possa tratar coisas em tua vida. Amém. 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 Ah, mas eu não fui isso. Não quero servir nesse departamento, não quero fazer isso. Pero talvez seja justo esse departamento que tu necessita passar para Deus tratar com teu coração. Amém. Para que mais adelante tu pueda estar onde Deus quer que tu esteja. Amém. 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 Esse pastor Carlos Runho é um pastor jovem, é um pastor auxiliar. Vocês entendem pastor auxiliar, sim? É um pastor auxiliar de uma grande igreja Verbo de Vida. O pastor de sua igreja, o pastor presidente, é um pastor muito conhecido em Brasília. Este pastor, queridos, é um dos pastores que tem mais um coração de Deus que conosco. Há umas 2 semanas eu tive classe com ele em la escola de ministro que estou fazendo. E ele falando justamente sobre o ofício de pastor auxiliar. Aquele pastor que está auxiliando o pastor presidente. E que maravilhoso o coração desse homem de Deus. Ele disse aqui: se caminas em submissão, a menudo não harás lo que te guste, pero certamente harás más de lo que puedes. Aleluia. Muito bem. Porque, queridos, quando tu está em um lugar, aonde não seja aquele lugar que Deus tem para ti, é nesse lugar que tu vai crescer. É nesse lugar, queridos, que Deus vai poder añadir coisas à tua vida. Aleluias. Eu desejo mesmo, queridos, que muitos tenham o coração como esse homem de Deus tem. Sabe, queridos, também há evidências em la submissão. Ou seja, há como perceber, como ver se uma pessoa tem um coração submisso. Há algo que pessoas fazem, abram ou por os comportamentos que podemos identificar o coração dessa pessoa. Então, há atitudes que digamos que são típicas de los que são submissos, como por exemplo, humildade. Quem sabe aqui, queridos, que humildade é uma condição de coração? As pessoas confundem muito isso. Às vezes pensam que, por exemplo, pobreza é humildade. Vê uma pessoa que é bem pobre e é tão humilde. Mas sabe, queridos, uma pessoa bem pobre pode ser tão arrogante. Sim? Então, humildade não tem que ver se não tem dinheiro, se não tem, se não é uma condição de coração. A humildade é algo que está por dentro de um. Você tem Bíblia, sim? Não pus esses textos a propósito. Provérbios capítulo 11. Para que vocês se movimentem aí. Provérbios capítulo 11. Não ponga não, gente. Não ponga aqui não. Deixa aqui. Quem não tem Bíblia vai aprender a trazer sua Bíblia. Versículo 12. Que está escrito: com a soberbia llega também a desonra. Pela sabedoria acompanha quem? Los humildes. La sabedoria acompanha aqueles que são humildes de coração. Então, se submeter, queridos, vai demonstrar teu coração delante de Deus. Não é ser inferior, queridos. É ter o coração de Deus. Como o próprio Jesus. Amém? Humildade, ser submisso, também está relacionada à honra. Amém? Abre tua Bíblia aí em 2 Timóteo. Aí no Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 1. Aleluia. Versículo 15.
Está escrito assim a partir do versículo 15 de 2 Timóteo, capítulo 1. Já sabes que me abandonaram todos os que estão em Ásia, de los quales son Figelo, Hermógenes, que el Señor tenga misericórdia de la casa de Onesíforo, porque muitas vezes me reanimou e não se avergonçou de minhas cadenas, sino que quando estuve em Roma, me buscou afanosamente e me hallou. Que em aquele dia o Senhor lhe conceda hallar misericórdia acerca del Senhor. Tu melhor que nadie sabes quanto nos ajudou em Éfeso. Esse texto acá nem menciona a palavra honra, verdade? Não. Pero está claro a atitude de honra acá. Sabe, queridos, você pode imaginar o apóstolo Pablo, aquele grande homem de Deus, que escreveu tantos textos, abandonado por todos, estava em la cárcel, não porque havia feito algo mal, mas por causa do Senhor, e todos aqueles lhe abandonaram, e acá ele está honrando a estes que buscaram hasta encontrá-lo, para ajudá-lo em aquela dificuldade que ele estava. Que maravilhoso isso. Vimos na palavra também que diz que aqueles que são submissos, eles serão honrados. Deus vai honrar, porque nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Amém? Aleluia. Então vemos também lá a fidelidade. Acá em Tito, um pouquinho depois de Timóteo, de 2 Timóteo, Tito no capítulo 12, versículo 9 e 10. Ele habla, exorta a los siervos a que se sujeitem a seus amos e a que lhes agradem em todo. Não é só se sujeitar, é agradar. Uau! Quando Deus encontra um coração assim, queridos, o que Deus faz? Se nós outros, queridos, naturalmente, com erros, nos alegramos quando encontramos pessoas que têm esse coração, imagina de Deus. Aleluia. Aleluia. Vou ler novamente que me perdi. Exorta os servos a que se sujeitem a seus amos e a que eles agradem em todo, que não sejam respondones, nem os defraudem, sino que se mostrem fieles em todo, para que em todo engalane, que essa palavra não sei o que significa, a doutrina de Cristo nosso Salvador. Aleluia. Então você vê que ele habla cá até da maneira de hablar. Como temos respondido, queridos? Quando um líder, ou quando uma pessoa, ou quando o pastor habla algo que não lhe gusta. Como você tem reacionado? Como tem respondido? Porque acá ele habla claramente sobre isso. Que não seja respondones. Aleluia. E por fim, queridos, aqui, a submissão também está relacionada àquelas pessoas que aceitam a correção. Sabe, queridos, a correção, a princípio, doere. Nada lhe custa escutar algo que vai contra uma atitude sua. Não. Pero, queridos, ela vai produzir frutos para a eternidade. Amém. Provérbios capítulo 15. Vamos aí. Versículo 31 e 32. Provérbios 15, versículo 31 e 32. El que presta ouvidos à advertência de vida, conviverá com os sábios. Despreciar a disciplina é não apreciar-se um mesmo. Obedecer a correção
és possuir entendimento. És considerado como sábio, como uma pessoa que tem entendimento, queridos. Há um que vai doer, porque sim vai doer. Nada me custa escutar algo. Mira, isso não está bem. Há um que sem amor lhe doer. Pelo querido, se tu tem esse coração submisso para aceitar a correção, que maravilhoso vai ser isso delante do Senhor. Amém? Então são atitudes, queridos, que podemos ver e perceber na vida das pessoas. Amém? Amém. Então vocês vamos entender um pouquinho também sobre o princípio de autoridade e submissão. Claramente, para ter nossa autoridade respeitada, temos que estar bajo autoridade. Talvez, queridos, amanhã, hoje, depois, não sei, tu esteja bajo uma autoridade. Pero mais adelante, tu pode estar em uma posição de autoridade. Amém? A obra de Deus vai crescendo. Agora vamos necessitar de alguns líderes. Pero mais adelante vamos necessitar de mais líderes. Amém? Amém? Então, hoje pode ser que tu vai estar bajo alguma autoridade. Pero amanhã. Amém? Então, guarda esse princípio em teu coração. Para que tu tenha tua autoridade respeitada, queridos. Tu vai necessitar também estar bajo autoridade. Aqui foi o que Jesus disse a esse centurião. Eu quero ler um pouquinho mais acá em Mateus, no capítulo 8. O que disse esse homem de Deus, que era uma autoridade. Pelo que ele disse, queridos, impressionou ao próprio Jesus Cristo. Versículo 5 do capítulo 8. Ao entrar Jesus em Cafarnaum, se lhe acercou um centurião e lhe rogou: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e com muitos sofrimentos. Jesus lhe disse: irei a saná-lo. El centurião lhe respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, por uma sola palavra tua bastará para que meu criado sane, porque ele está falando de si mesmo. Eu também estou bajo uma autoridade. Ele era uma autoridade, mas também havia autoridade sobre ele. Amém. E ele utilizou o exemplo dele mesmo. Amém. Ele disse: também estou bajo autoridade. E tenho soldados bajo minhas ordens. Se a um digo vaia, vá. Se a outro digo venga, viene. E se digo a meu servo, haz isso, ele haz. Ele entendia perfeitamente o que é estar em autoridade e o que é estar bajo uma autoridade. É isso, queridos. É esse o propósito de hoje. Amém? Que tu entendas isso. Que tu entendas, queridos, o que é a autoridade instituída por Deus. É uma maneira de bendecir nossa própria vida. Amém? Então, queridos, Jesus quedou tão admirado, que ele viu para esse homem: nem todo Israel encontrei tanta fé como a desse homem, por causa de sua atitude. Agora, por quê? Com esse exemplo, ele estava reconhecendo a autoridade de Jesus. Amém. Sim? Amém. Ele estava dizendo: não, Senhor, mira, eu sei o que é estar baixo autoridade, o que é estar em autoridade. Eu sei que tu és autoridade. Querido, se tu tens o coração desse homem, tu vai ser muito bendecido. Se tu reconhecer que as pessoas que foram levantadas acá, estou falando dessa igreja particularmente, em posição de autoridade, queridos, vão estar em uma posição para bendecir tua própria vida, amém. Tu vai crescer. Amém? Porque esse é o propósito. Então, se dentro da cadeia militar, digamos assim, vamos pensar em um capitão. O capitão tem soldados a seu comando. Amém? Ao mesmo tempo, ele tem coronel ou marechal, não sei, que está sobre ele. Mais ou menos isso que ele está falando acá. Então, queridos, qualquer pessoa que se resiste à autoridade, ela viola incluso o direito de exercer autoridade. Se tu não sabes estar em submissão, queridos, não pense que
que Deus vai te pôr em posição de autoridade, porque não vai. Pode hasta ter autoridade lá fora, mas dentro da igreja não. Aleluia. Mira esse princípio bem básico acá de Santiago. Someta-se a Deus, ponga resistência ao diabo e ele o irá. Se um não está se sometendo a Deus, queridos, não pense, querido, que tu vai poder exercer autoridade contra o diabo. Simples assim. Queridos, eu já vi casos de pessoas que foram expulsar demônios e foram avergonçados. Não porque não teriam autoridade, porque a autoridade foi dada para os filhos de Deus, mas porque não estavam com uma vida digna diante de Deus. Digamos, não estavam se sometendo a Deus. Porque se someter a Deus quer dizer em todos os aspectos de nossa vida. Pode que em uma área de tua vida tu esteja bem, mas em outra área tu esteja mal. Então necessita arreglar essa área que está mal. Amém? Para que te vá bem em todas as coisas. Amém. Então, para poder o diabo em fuga cá, primeiro tinha que estar em submissão a Deus. Nossa submissão a nossos líderes também é uma espécie de semilha para o exercício da autoridade quando chegamos a ser líder. Recuerda, todo o que hacemos, estamos sembrando. E o que estamos sembrando? Amém. Sabe, queridos, um exemplo bem simples. Tu pode estar em um trânsito, manejando. Tu estás apurado para chegar a algum local. E vem uma pessoa querendo, parece que está mais apurado que tu. Tu vai deixar essa pessoa passar ou vai... Está sembrando, queridos. Todo o que hacemos. Se tu trata alguém mal, queridos, tu pensa que tu vai cosechar o quê? Pelo contrário também, se tu trata em amor, queridos, tu vai cosechar alguém. Se tu tem comportamento de bondade, tu vai receber comportamentos de bondade. Se tu és uma pessoa incompreensiva, não espere compreensão pela parte de outros. Amém? Amém. Então, pessoas dentro da igreja, queridos, não se sometem a seus líderes. Pelo outro dia, elas podem estar em uma posição de liderança e vão aconselhar aquele que sembrar. Mateus, no capítulo 7, versículo 12, Jesus diz: todo lo que querem que haga a gente, que a gente haga com vocês, isto mesmo, hagam vocês com eles, porque em isto se resumem a lei e os profetas. É um princípio, queridos. Sembrou, cosechou. Então, se tenha cuidado com o que está fazendo. Aqui também, Lucas, capítulo 6, versículo 37 e 38, Jesus diz: não rusguem e não serão juzgados. Sabe, queridos, quando um vê algo mal, a primeira coisa que quer fazer é uma crítica. Isso é juzgar. Sembrou, vá cosechar. Não condenem e não serão condenados. Perdonem e serão perdonados. Ou seja, não perdonem, tampouco serão perdonados. Deem e se lhes dará uma medida buena, incluso apertada, remecida e desbordante. Porque com a mesma medida com que vocês medem, serão medidos. Aleluia. Isso é palavra de salvação. Amém. Amém? Aleluia. Uma vez eu vi, queridos, acerca de Kenneth Hagin. Não sei se vocês já ouviram falar sobre Kenneth Hagin, o fundador da escola Rema em Estados Unidos. Amém. Ele já partiu para o Senhor há muitos anos. Pero ele foi um homem que verdadeiramente teve uma vida em Deus. Acá eu estou com alguns livros dele, de Kenneth Hagin. Vou mostrar para vocês depois. Sabe, queridos,
esse homem de Deus aprendeu o que é submissão, o que é autoridade, o que é obediência, o que é ter temor de Deus. Nada jamais viu Kenneth Hagin tendo malas palavras para com nada, muito menos uma autoridade. Uma certa ocasião, conta em um de seus livros que ele foi chamado a um relatório de uma pessoa que nem conhecia muito. E não sei, alguém era conhecido de alguém e invitou ele. Essa pessoa que faleceu era considerada uma mala pessoa. E estavam todos falando coisas malas a respeito dessa pessoa. Pero ele foi isso, ele foi isso, ele foi isso, ele foi. E Kenneth Hagin, queridos, não entrou na mesma aula e na mesma atitude que as demais pessoas. Sabe, ele buscou algo bueno para poder falar da pessoa. Ele mirou para aquela pessoa que estava allá, dijo, pero ele tinha um hermoso sorriso, um hermoso olhos. Ele buscou algo bueno para falar. Por quê? Porque ele sabia o que é andar em temor delante de Deus. Então, aunque a pessoa seja mala, queridos, cuidado com o que sai de tua boca, porque tu estás sembrando. Amém? Amém. Tenha cuidado. Se você dá juízo, queridos, receberá juízo. E normalmente em uma medida maior. Se você lança condena, receberás o mesmo. Se oferece perdão, serás perdonado. Por quê? Com a mesma medida com que tu mides, também será medido. Amém? Então, há consequências também, queridos, de lá insubmissão, ou digamos assim, rebelião. Essa palavra rebelião, ela habla, tem o sentido de hablar em contra de si, oponer-se a alguém, negar-se a obedecer, declarar-se contra alguém, negar-se a manter qualquer tipo de relacionamento. Isso é insubmissão ou rebelião. A palavra considera isso como rebelião. Hablar em contra, queridos. Uau! A Bíblia habla que a coisa mais difícil de domar é a língua. Quem controla a língua controla todo o corpo. Porque parece que sai um tiro assim. A pessoa não se controla e habla o que pensa, o que parece e não sabe que está sembrando o que vai cosejar. Então aprenda a frenar, queridos. Aonde esteja evidente que está mal, pero não seja de tua boca que vai sair o mal. Amém? Amém. Aí Deus que vê todas as coisas. Amém. Aleluia. Romanos capítulo 13, versículo 12, habla assim: portanto, aquele que se opõe à autoridade, em realidade se opõe a quê? Ao estabelecido por Deus. E os que se opõem acarreiam condenação contra eles mesmos. Aleluia. Portanto, qualquer que se rebele contra a autoridade, se rebela contra algo que Deus ha instituído e será castigado. Queridos, não importa se tu é chileno, se eu sou brasileira, aqui tem venezuelano também, não importa nossa nação. Estamos em Cristo. Fomos chamados, queridos, a uma nova vida. Amém? Então não é mais minha cultura. Não é cultura de Brasil, nem de Chile, nem de Venezuela, nem de nada. É de Deus. Essa é a cultura. Amém? Que devemos ajustar aqui em nossas vidas. Aleluia. Amém. Sabe, queridos, acá em Chile, em Brasão de Chile, eu sempre hablo disso. O que é que está escrito? O que está escrito? Por la razón y la fuerza. O que é que diz na palavra de Deus? Será que Deus nos aconselharia isso? Assim, no outro lado, por a razão, vai ser pela força. Tu entende, queridos? Sim, tá mal. Sim, é uma cultura, tá no Brasão de Chile. Pelos chilenos, sim. Pela hora tu és cidadão do cielo. Amém. Amém, queridos? Somos, é a nossa cultura. É essa. Independente de onde nascemos.
Amém? Agora somos chamados a viver, a ser o distinto, a ser a diferença. Uma vez assim que eu cheguei em Chile, eu não entendia muito, porque aqui em Chile se protesta com tudo. Com tudo é protesta. E eu me chocava com isso. É sério. Estou abrindo meu coração agora. Eu cheguei aqui em Chile e eu me choquei muito com isso. De ver protesto contra tudo. Uma vez eu estava na parada de bus e estava tendo umas protestas assim. E eu fiquei. Aí já vi uma chica assim e eu perguntei, por que está sendo isso? Não é porque aqui é assim, para conseguir as coisas tem que ser isso. Está na cultura. Como hijos de Deus, não está em nossa cultura. Amém. Amém. Tu entende isso? Amém. Como hijos de Deus, queridos, podemos ser diferentes. Não vai ser por razão ou por força. Amém? Vai ser por amor, por submissão, por obediência, por oração. Amém. Amém, queridos? Amém. Desculpa aí, abrir o pai. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, quando se rompem princípios em plano espiritual, vêm consequências. Amém. Vamos ver aqui um exemplo. E eu quero que vocês prestem bem atenção a isso. Você, todos que estão aqui, ou vão estar em um liderazgo, ou liderando, ou vão estar em ou como líder ou como liderado. Amém? Vê aqui, queridos, o que aconteceu aqui com Moisés, Arão e Miriam. Pode abrir sua Bíblia aí em Números, capítulo 12. Versículo 1. Não vou ler todo, mas eu quero ver algo mais acá. Números capítulo 12. Já estamos concluindo acá. Acá habla da murmuração que sucedeu entre eles e o dano que isso causou. Isso tem tudo que ver, queridos, com esse tema de líder e liderado. Amém? Versículo 1. Moisés tomou por mulher a uma cusita. E por causa de ela, a minha Bíblia cá habla Maria, pela Miriam, né? Maria e Arão murmuraram em contra Moisés e disseram, o que está escrito acá: acaso o Senhor ha hablado só por meio de Moisés? Acaso não ha hablado também por meio de nós outros? E Deus? E Deus vê e escuta todas as coisas. Murmuração, quer dizer, algo que é abominável diante de Deus. Entenda, eram 3 irmãos. Moisés era o menor. E foi levantado como autoridade sobre eles. E normalmente, queridos, aqueles que são maiores, né? Não, que esse aqui, menor que eu, e está em autoridade sobre minha vida. Sabe que Deus trabalha assim? Miriam profetizava. Arão foi levantado como sacerdote. Eram autoridades também. Pero Moisés era autoridade sobre eles. E Amás, quando estavam delante do faraó, Arão era aquele que falava. Por isso que o diabo generou esse pensamento na mente e no coração de eles. Acaso Deus só habla por meio de ti? Será que Deus não nos usa também? Claramente, queridos, característica de rebeldia, de insubmissão. Principalmente porque Moisés era o menor. Recuerda quando Moisés era bebê, que foi posto em El Rio? Foi Miriam, que foi mirando ele. Ela não era pequena, pero foi mirando de lejos. Hasta que a canasta foi encontrada pela hija do faraó. Ela era menor.
E essa insubmissão trajo danos. Ela se quedou de lepra em todo o seu corpo. La morte. Deus a não atuou com misericórdia, porque o próprio Moisés orou por la vida de ela. Esse é o coração de um líder. Que aonde vê seus liderados, queridos, em atitude de submissão, a não atua com misericórdia para orar por suas vidas. Aleluia. Amém. Então, Deus, queridos, chama os três. Vamos resolver questionar cá esse tema, né? E no versículo 6, diz Deus: escute-me bem. Quando haja entre ustedes profetas do Senhor, eu me aparecerei a ele em uma visão e lhe hablarei em sonhos. Pero como siervo Moisés, que és fiel em toda a minha casa, não lo hago assim, sino que com ele hablo cara a cara, claramente e sem mistério, e pode ver minha aparência, porque se atrevem a falar mal de mi siervo Moisés. Então se encendeu a ira do Senhor e vino el dano para a vida de eles. Ir contra uma autoridade, queridos, é ir contra Deus. Amém? Eu estou falando isso, queridos, para o próprio bem, para que tu entenda aquilo que o próprio Deus estabeleceu na palavra. É muito bom, queridos, escutar sobre fé, sobre graça, sobre alguns temas que a igreja toca fogo acá. Pero isso é palavra de salvação para nossas vidas. Amém? Isso nos põe em lugar de segurança. Aleluia. Aleluia. A submissão nos coloca em um lugar de proteção. Deixa eu dar cá um exemplo. Boa aplicação. Essa é a condição, queridos, de uma pessoa que está em submissão, que tem um coração segundo o coração de Deus. Ser líder, ser liderado. Amém? Amém. Se ele, queridos, tem um coração submisso, ele vai estar abaixo de uma proteção divina. Agora, o que lá em submissão hace com que essa proteção saia de tua vida? E aí, queridos, tu está sujeito a consequências, a danos. Não é que Deus vai enviar o mal. Não foi que o próprio Deus enviou lepra sobre Miriam. Foi que sua própria atitude de insubmissão, de desrespeito a sua irmã menor, que estava em posição de autoridade sobre ela, que abriu a porta para aquele diabo, porque enfermidade vem do diabo. Deus não põe enfermidade. Abriu a porta. Então a proteção nos guarda, queridos. Amém. Amém. Aleluia. Amém? Amém, Senhor. Salmo 91, 4. El Senhor te cobrirá com suas plumas e vivarás seguro debaixo de suas alas. Su verdade és um escudo protetor. O que é que traz proteção? Sua verdade, sua palavra. Quando? Quando eu pratico. Quando eu estou vivendo aquilo que está escrito em la palavra. Acá em Mateus 23, 37, me gusta isso. A palavra falando de Jerusalém. E ele diz: oh Jerusalém, Jerusalém, la ciudad que mata a los profetas e apedreia a los mensageiros de Deus. Quantas vezes quis juntar a tus hijos, como la gallina protege a sus pollitos debaixo de suas alas, pero não me derrastes. Aleluia. Hasta hoje, Israel sofre as consequências
de la rebeldia, de la insubmissão, de não ter tenido a atitude que teve aquele centurião, de reconhecer a autoridade que estava sobre Jesus. Queridos, qual é o resultado da submissão para o líder e para o liderado? Para o líder, queridos, ele vai trabalhar, ter um trabalho eficaz, digamos assim, ou como já leímos na palavra, sem dolor. Porque vai ter pessoas, queridos, que estão aí junto com ele, pegando junto na mesma visão. Hebreus 13:17. Obedeçam a seus líderes espirituais e hagam o que eles dizem. Sua tarefa é cuidar da alma de vocês e tiene que rendir cuentas a Deus. Deles motivo para o que hagam com alegria e não com dolor. Este último certamente não los beneficiará a vocês. E para aqueles, queridos, que estão em liderazgo, uma justa proeminência em el chamado de Deus. Ou seja, Deus vai ver tu coração. E tu pode que no momento esteja como liderado, mas mais adelante como líder. 1 Timoteo 1:12. Doy graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu, porque me considerou fiel ao poner-me em ministério. Vimos isso quando eu falei de fidelidade. Amém? Tua fidelidade vai ser reconhecida, queridos. Amém? Amém? Aleluia. Não nos submetemos simplesmente porque queremos complacer a gente, ao pastor ou ao líder, sino porque vemos a autoridade como algo que foi constituído por Deus e é respeito que expressamos a essas pessoas como representantes de Ele. Em verdade, esse é o respeito que devemos expressar ao próprio Deus. Amém? Amém? Amém. Então, se submeter a um líder é se submeter a Deus. Respeitar um líder, que diz é respeitar a Deus. Então, tenha cuidado com o que tu habla. Tenha cuidado, queridos, quando tu usa atitudes. Porque tu pode estar indo contra o próprio Deus. Amém? Amém. Pode se quedar de pé? Aleluia. Está no coração verdadeiramente, queridos, em Deus? Amém. Sim ou não? Amém. Aleluia. Aleluia. Sim, queridos, creio que sim. Estás disposto a servir com excelência, fidelidade e submissão? Amém. Aleluia. Foi esses 3 pontos que eu abri, esses 3 domingos. Excelência em servir, fidelidade e hoje submissão à autoridade. Amém? Amém. Sabe, queridos, se tu estás com esse coração disposto a ser isso, sabe que chegou o tempo. Diego, pode vir aí, por favor? Diego não, Jenny. Aí. Ha llegado el momento. Você crê isso? Amém. Sim. Aleluia. Aleluia. O pajarito. Alegado, queridos, é o momento de um novo tempo em nossas vidas, de um tempo de avanço, de um tempo de mais crescimento. Vou entrar na segunda fase, a hora dessa capacitação. E sabe, queridos, esses pontos que abri aqui são fundamentais para avançarmos por uma estrutura. Não é de qualquer maneira. Vamos crescer. Pero assim como uma casa, uma grande casa, que para que ela pueda ser estruturada nas paredes, tem que ter um bom fundamento. Amém. Assim é isso na igreja e na casa do Senhor. Amém? Amém? Fundamentando para ter um crescimento estruturado. Damos graças a Deus por suas vidas, por a vida de cada um de vocês, queridos. Amém. Que Deus já traga a esse lugar. Por outros que já estão chegando. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Cremos, queridos, que vamos buscar outro local, porque esse local vai se quedar pequeno. Amém. Para aquilo que Deus vai fazer. Mas não é somente por meio de mim, do pastor, é por meio de nós outros. Amém? Amém? Deus conta comigo, contigo, com todos nós outros.
para sermos algo. E estamos empeçando acá em Coronel. E vamos avançar para outros lugares e outras regiões também. Amém, queridos? Aleluia! Diga graças, Senhor. Aleluia! Padre, graças te damos, Senhor. Tua palavra foi sembrada, ela não volverá vazia, Senhor. Te dou graças, Senhor. Te dou graças por corações submissos, por um povo submisso, obediente, temente a ti, Senhor. Aleluia! Graças, Senhor, porque assim tu harás grandes coisas em meio de nós outros, Senhor, e por meio de nós outros. Graças te damos, Senhor. Graças te damos pelas verdades de tua palavra, iluminando nossas vidas, e em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia.